Agora, agora sim, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola de Missões aqui da Associação Mineira Sul. É um prazer ter você aqui conosco e a gente espera que essa aula venha a ser muito proveitosa para a honra e glória de Deus e que venha somar também para que você possa se envolver, né, nessa experiência de ter uma vivência missionária fora da sua cultura. Ontem nós conversamos um pouco, nós tivemos esses 2 dias conversando sobre contextualização missionária, fazendo uma ponte sobre outra cultura. Ontem, um pouco mais específico sobre contextualização, vimos que Jesus é o nosso modelo de contextualização. E hoje nós iremos trabalhar um tema sobre o panorama das religiões mundiais, né? Por que esse tema é importante, pastor? Nós nascemos em um país cristão, foi colonizado por uma igreja cristã, igreja católica. Então, muito da nossa cosmovisão, do nosso enxergar, a maneira como nós enxergamos o mundo, tem a ver com uma influência direta do catolicismo e, em contrapartida, do cristianismo, né? Só que o cristianismo ele é uma dentre outras religiões e no mundo inteiro existem lugares que as pessoas jamais ouviram falar de Jesus. Então a gente precisa ter um panorama dessas religiões mundiais para que tenhamos uma ideia, né, de, sobre essa realidade de outra cultura. Como eu disse, tenho dito aqui nas outras aulas, o objetivo desse curso não é aqui formar um especialista, né? Agora eu sou especialista em missão fora da minha cultura. Não, a Escola de Missões não tem esse objetivo. A Escola de Missões tem o objetivo de apenas mostrar o caminho, dar ali um norte e demonstrar para os seus alunos que, olha, existe um mundo que você pode investigar e dar as ferramentas para que você continue estudando e se aprofundando mais nesse assunto, tá bom? Para isso, nós temos essa noite aqui conosco o pastor Caio Conceição. O pastor Caio Conceição, ele é um amigo de longa data. Eu tive o privilégio de conviver com o pastor Caio durante o seminário lá do Teológico. E o pastor Caio, ele tem já se dedicado, desde a época do seminário, ele fazia viagens, né, ali fora, viagens para o continente africano. E nesses últimos 7 anos, já agora como pastor, ele é o responsável por coordenar o serviço voluntário adventista para o estado de São Paulo. E nesses últimos 7 anos, anualmente, a todo momento, o pastor ele vai falar um pouco sobre isso. Ele tem ido com turmas ali para a África, para aquela região, desenvolvendo então esse projeto de missão em outra cultura, né? Tem uma larga experiência nesse assunto e ele também vai somar conosco na aula de hoje. Pastor Caio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Eu sei que o seu tempo aí ele é corrido, mas eu quero lhe agradecer porque você está separando essa quinta-feira à noite para estar conosco. Eu vou orar e aí, pastor, você já tem o tempo já para entrar diretamente na sua aula. A nossa ideia aqui é irmos até as 9 horas, tá bom? E você fique à vontade que o tempo é seu. No final, nós iremos fazer o sorteio. Lembrando aqui que as meninas estão colocando lá no nosso grupo do WhatsApp e também aí no nosso chat o formulário. Esse formulário você vai preencher e ele vale para duas coisas. Ele vale para a presença na aula de hoje, para contarmos a sua presença e para que você participe do sorteio ao final da aula de hoje. Beleza? Então ele tem dois objetivos: presença e sorteio ao final da aula de hoje. Ok? Vamos orar então e, pastor Caio, os momentos que seguem serão contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, queremos lhe agradecer por esta noite, queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos aprofundarmos, Senhor, na missão em outra cultura. E, especialmente, na aula de hoje, iremos ter uma ideia do panorama das religiões mundiais. Pedimos que o Senhor, desde já, ilumine o pastor Caio, que venha usá-lo mais uma vez para que ele venha passar esse conhecimento para a gente.
Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Caio, Deus lhe abençoe, tá bom? É contigo aí os próximos minutos. Valeu! Obrigado, pastor Alexandre, que alegria poder te rever, é sempre uma alegria. Boa noite a todos. Agradeço o convite. Boa noite. Agradeço o convite aqui para participar dessa escola de missões tão importante. As escolas de missões têm tomado conta do Brasil, da América do Sul e do mundo. É uma escola mundial. Nós temos a igreja com a sua visão global e nós temos um curso, um incentivo, um programa desenvolvido pela Igreja Mundial, né? Não sei se você sabia, mas a igreja tem, na Conferência Geral, o Instituto Mundial de Missões. E lá você tem alguns grupos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero mostrar para vocês que tem como a gente aprender um pouco mais sobre as religiões mundiais com fontes confiáveis, né? Porque o grande receio que a gente tem hoje é que fonte você bebe, porque às vezes você busca uma informação numa fonte que não é pura e pode correr o risco de se contaminar. Então, eu quero mostrar para vocês aqui como a Igreja Mundial tem visto e tem procurado entender melhor as religiões mundiais, as culturas diferentes, né? E nós vamos perceber que o cristianismo é apenas uma fatia do mundo. O cristianismo, sim, hoje é dona do primeiro lugar aí das religiões majoritárias, né? Principalmente, nós temos quase um terço do mundo é cristão. Só que você vai ver comigo que esse um terço de 8 bilhões de habitantes não é uma notícia tão boa assim. Nós vamos perceber aqui que a projeção de cristãos praticantes, aqueles que vivem o Evangelho de Jesus, aqueles que não são apenas esquentadores, né, de banco, aqueles que não colocam a Bíblia, a lição de escola sabatina, debaixo do braço só no sábado, né? Isso, nós temos apenas 10%. Dos quase 30% que nós temos hoje de cristãos no mundo, 10% são aqueles que realmente seguem Cristo não como um amuleto, né? Não como alguém para dar sorte, não como um amigão que você pode fazer o que quiser, ir para onde você quiser, que ele vai entender as tuas escolhas erradas, né? Esse Cristo que nós vemos hoje na sociedade não é o Cristo bíblico, não é o Cristo do Evangelho, é o Cristo adaptado, é o Cristo fast food, né? É o Cristo que você pode ir lá e escolher o tipo de Jesus que você quer. Então, se você quiser um Jesus assim que passa a mão na sua cabeça, que te chama de meu amor, né, de meu benzinho, você escolhe esse Jesus, aquele Jesus que diz para você se arrepender, deixar os pecados. Esse Jesus ele não é tão bem-vindo na sociedade que a gente vive, né? Um Jesus que passa a mão nos meus pecados, que diz que tudo está certo, não importa o que eu faço. Esse é o Jesus que a sociedade adora. E é o tipo de Cristo que essas religiões, lembrando que nós somos um terço, então significa que 2/3 não são cristãos. Que tipo de panorama ou que tipo de visão esses 2/3 que não são cristãos vão ter do Cristo do Evangelho? Isso aqui é muito importante. Não basta saber que Jesus existiu. Isso até o diabo sabe. Importa saber como ele viveu, o que ele fez, o que ele veio fazer aqui, o ministério da redenção. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja ao fazer a sua missão? A igreja não é uma ONG, nós não estamos aqui para pintar parede de lugares, de escolas, nós não estamos aqui para dar cestas básicas, nós não estamos aqui para poder fazer ações sociais. A igreja não é uma ONG, a igreja é um objeto apontado por Deus nessa terra para proclamar ao mundo que o foco das missões é a adoração. Adoração. Qual o objetivo das missões? Adoração. Quando eu vou lá em Apocalipse, quando eu pego a minha Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 14, você tem as 3 mensagens angélicas, e todo adventista do 7º dia,
tinha que saber de cor as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. Né? A gente sabe muita coisa, a escalação do time de futebol, a seleção de tal ano, mas a gente tem dificuldade, por exemplo, de encontrar alguns valores, identidades que nós temos como povo adventista. Quando você vai ali, você percebe na primeira mensagem angélica, a Bíblia diz: temei a Deus, dá-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. Qual que é o tema fundamental nos últimos tempos? O fechamento de tudo, da história, adoração. Qual que é o objetivo da missão? Adoração. Adoração. Ok? Pastor, mas a gente não vai lá fazer a obra social, tudo que a gente faz, então a igreja faz isso aí, está errado? Não, não está errado. O que eu estou dizendo é que o nosso objetivo final não é esse. O nosso objetivo final é apresentar ao mundo um Cristo que vive, um Cristo do Evangelho, um Cristo que pode transparecer através da minha vida, mas para isso eu não posso mais existir. Enquanto meu eu for maior, Cristo não vai aparecer através da minha vida. Enquanto o meu eu, os meus gostos, o meu egoísmo, a minha mediocridade tomar conta da minha vida, as pessoas vão enxergar o Caio. Mas o desafio cristão é fazer com que o Caio desapareça e que Cristo seja visto, a ponto de chamar a atenção das nações, a ponto de chamar a atenção daqueles 2/3 que eu falei para você, que não conhecem o Cristo bíblico. O Cristo que eles acreditam é um Cristo da tradição, é um Cristo que também é entendido hoje como um guru, um sábio, um mestre, um profeta, mas não o Cristo do Evangelho. Então, eu quero começar. Vocês estão vendo a minha projeção? Sim. Beleza, obrigado. Ok. Eu quero começar com essa provocação. O nosso objetivo como igreja, repito, é fazermos a missão para que possamos preparar uma geração que adore o Senhor em espírito e em verdade. Por que existem missões? Porque não existe adoração verdadeira no mundo. Esse é o propósito das missões. Pintamos parede, damos cestas básicas, fazemos ações sociais, centros de influência, não com o objetivo de apenas fazer o que a Cruz Vermelha e a ONU pode fazer, mas para mostrar que tem mais, que eles podem mais, que não é só aquilo. O método de Cristo. Ganhava confiança, ministrava necessidade, ganhava simpatia e, de repente, dizia, segue-me. Mas Jesus não ficava no pão, Jesus não ficava na água, ele sempre dizia, olha, eu sou o pão da vida. Olha, essa água você vai tornar a ter sede, mas eu tenho a água da vida, a água que você nunca mais vai voltar a ter sede. O propósito da igreja é justamente esse. E o propósito da igreja hoje, mundial, é fazer com que esses 2/3 de religiões das mais variadas possíveis possam entender o Cristo bíblico. Porque algumas delas acreditam em Jesus, mas é um Jesus disfarçado. É um Jesus travestido. Entende essa expressão? Ele está vestido de uma outra forma. Ele não é o Cristo do Evangelho. É o profeta, é o sábio, é o guru, é o benfeitor, né? Em contrapartida, o ponto mais forte do cristianismo, Cristo e os seus seguidores. O ponto mais fraco do cristianismo, os seus seguidores. Os seus seguidores. Então, amigos, o nosso desafio hoje é o que podemos fazer com esses 2/3 que não conhecem o Cristo bíblico? Porque se conhecessem, não resistiriam. Quando você vai no Evangelho, você encontra muitos de outras religiões que não eram a judaica se encontrando com Cristo e eles se desmontavam diante da autoridade, diante da pessoa de Jesus. Você tem no Antigo Testamento muitos outros personagens que confiaram, que acreditaram no Deus de Israel e não se tornaram judeus.
Você pode dar um exemplo? Naamã. A Bíblia não fala que ele virou judeu. Ele continuou um sírio. Ok? Nabucodonosor. A Bíblia não fala que ele se tornou um judeu. A Bíblia diz que ele reconheceu que existe um Deus verdadeiro no céu. Qual que é o objetivo final das missões? Adoração. Por que fazemos missões? Porque não existe adoração no mundo. Qual o papel da igreja? Preparar um povo que adore o Senhor em espírito e em verdade. Agora, nesse mundo globalizado que nós vivemos, as religiões mundiais estão no nosso quintal. Você não precisa cruzar o oceano para poder se deparar com um judeu, com um budista, com um hindu, com um muçulmano. Eu quero desafiar você, nesta aula, a conhecer mais, a procurar saber mais. Por quê? Porque nós somos uma igreja que temos tudo para ter um bom diálogo com as religiões mundiais. A começar pela liberdade religiosa. Nós somos uma igreja que defende a liberdade religiosa. E o Departamento de Liberdade Religiosa tem crescido cada vez mais. Aqui no estado de São Paulo, eu não me apresentei, mas eu trabalho na União Central Brasileira como secretário assistente para o Serviço Voluntário Adventista, que é o programa oficial da igreja no envio de missionários voluntários para todo mundo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma frente de liberdade religiosa que está crescendo bastante. E qual é o nosso carro-chefe? Da mesma maneira que eu preciso que você respeite o meu sábado, eu também preciso garantir que o muçulmano tenha direito de ser um muçulmano. Do hindu ter o direito de ser um hindu. Eu talvez faça algumas revelações aqui, mas não quero assustar ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare no céu para se encontrar com um budista que não teve a oportunidade de conhecer o Cristo do Evangelho, mas foi sincero naquilo que ele queria. O apóstolo Paulo em Romanos fala que esses serão juízes deles mesmos, né, de acordo com a luz que receberam. Então, na nossa mente, às vezes a gente tem a tendência de achar que todas as nações, culturas, povos, religiões se tornarão adventistas do sétimo dia antes da volta de Jesus. Acho que seria muita pretensão nossa, né? Os judeus gostariam que isso acontecesse. Pastor, mas não seria maravilhoso se toda a terra se tornasse adventista do sétimo dia? Claro que seria. Mas eu queria causar algumas tempestades mentais aqui na sua cabeça. Acompanhem comigo. O decreto dominical. O dia que isso acontecer, pastor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Aí é outro assunto. Vamos ter que depois voltar aqui às aulas, né? Mas quando acontecer o decreto dominical, e todos ficarem sabendo o dia verdadeiro de guarda e o falso dia de guarda colocado pela sociedade, pelo papado, nós cremos que a chuva serôdia vai ser um momento onde muitos vão entender pela primeira vez o que é a verdade. E nós vamos ter também surpresas. Por quê? Porque pode ser que muitas das nossas igrejas estejam fechadas. Os nossos tanques de batismo, talvez, não estejam tão acessíveis assim. E aí? Da mesma forma que ele fez com Israel, ele está fazendo com a igreja adventista. Da mesma forma que povos, pessoas, poderosos adoraram ao Deus verdadeiro por causa de Israel, mas não necessariamente se tornaram israelitas. Deus ele pode fazer isso nos nossos dias, sim ou não? Eu vou contar uma história para você. Quando eu estive no Líbano, ano passado, fui lá levar um grupo de missionários, eu conheci um rapaz que estuda
na nossa Universidade Adventista do Líbano, lá em Beirute. Linda universidade, vale a pena você conhecer. E conversando com ele estava ali na universidade e a família dele, que é muçulmana, do Irã, sabia que ele estava na universidade, mas não sabia que ele já era um convertido, que ele já era um cristão. Ele saiu do país, ok? Para estudar no Líbano, mas também para ter liberdade para seguir a Cristo. Os muçulmanos têm um ritual, né, uma festa, o Ramadã. E no Ramadã, são 30 dias de jejum. Durante o dia todo eles jejuam e comem quando o sol se põe, à noite. É um momento muito especial. Ele liga para a família pergunta, e aí, você está observando o Ramadã? Ele diz, sim, ele é um adventista. E observa o Ramadã. Ele conta que quando ele vai visitar a família nas férias, ele vai na mesquita, que é a igreja dos muçulmanos, mas quando ele se ajoelha, ele ora em nome de Jesus, em secreto. Porque na cultura islâmica, se você não é mais um muçulmano, além de você perder tudo, existe muito ali a questão da cultura, não sei se foi falado isso em algum momento aqui, da honra e da vergonha. Então, alguém sair da religião dos pais é questão de vergonha máxima para a família. Então, essa pessoa, se ela perder a vida dela, vai ser o melhor que acontece para ela, de acordo com os familiares. Então, se você tem um filho que se tornou cristão, você, como pai, pode matar o seu filho, porque é melhor ele morrer do que ser um cristão. Então, não é simples como nós aqui hoje, que eu vou me batizar ali na igreja batista, depois eu vou na assembleia, agora eu sou adventista, depois amanhã eu sou católico, né? Aqui a gente troca a religião como a gente troca de camiseta. Não é assim em boa parte do mundo. E esse rapaz, ele disse, Caio, toda vez que eu vou na mesquita, eu me ajoelho, mas ao invés de orar a Allah, eu oro a Jesus e peço perdão a ele. Jesus, por favor, o Senhor sabe meu coração, me perdoe. Mas eu creio que o Senhor é o Salvador do mundo e somente a Ti eu vou adorar. Pergunta que eu faço para você, como é que você julgaria essa pessoa? Cuidado. Cuidado para que a sua resposta não seja com um zelo desequilibrado, que não precisa ser demonstrado. O que eu quero dizer, amigos, é o seguinte. Olha esse texto. Vou passar para você aqui. Eu gosto muito desse texto de Salmos 22. Aqui faltou 2, tá? É 22, verso 27 e 28. Olha só. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos vão entender que existe um Deus no céu, Criador do céu e da terra. O sábado vai ser colocado como uma parte importante nessa decisão. Mas nem todos terão condições de se tornar adventistas. Como é que a gente vai poder dar a essas pessoas a oportunidade para que conheçam? Assim como Deus fez com Israel, ele vai fazer com a igreja adventista. Se você crê que no céu você vai encontrar Naamã, Nabucodonosor, Ciro e tantos outros personagens que não eram judeus, se prepare para encontrar um budista no céu, que ele teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e fez isso de todo o coração. Hoje nós temos milhões de muçulmanos que frequentam as suas mesquitas, mas já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, como o caso do jovem que eu comentei com você. Dentro do coração existe a conversão. Fora ele não pode demonstrar isso, porque senão ele é excluído da família e corre o risco de ser morto. É difícil a gente imaginar essa realidade quando a gente pensa dentro do nosso quadrado, né?
Mas eu quero, como eu te falei, desafiar você a abrir um pouco a janela de como Deus trabalha. Eu vou mostrar um vídeo para você para mostrar como que essas religiões cresceram ao longo dos séculos. É lógico que é uma animação, mas dá uma noção do alcance e da proporção que hoje as religiões mundiais ocupam no globo. O hinduísmo é a religião majoritária mais antiga do mundo, com cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Depois, Abraão nasceu e começa então a propagação do judaísmo naquele cantinho que você vê lá em cima, em azul. Os séculos vão se passando e o budismo toma conta de boa parte ali da região da Índia também. Cristo é crucificado e inaugura o cristianismo. E rapidamente o cristianismo, boa parte do Ocidente, Europa, nós estamos aqui ainda na Idade Média. Até que um tal de Maomé nasce no Oriente Médio e propaga o que nós conhecemos hoje como islamismo. E rapidamente o islamismo toma conta de boa parte do Oriente Médio e Norte da África. Até hoje, crescendo também para a Ásia Central e a Ásia Central. Na era dos descobrimentos, a Igreja Católica, mãe dessas expedições, o cristianismo então chega às Américas. E hoje, o hinduísmo, que começou lá atrás, a religião majoritária mais antiga, hoje é minoria. O cristianismo com quase 1/3 do planeta. O islamismo que cresce a cada dia, considerado 26%. E o budismo hoje é a menor parte das religiões majoritárias do mundo. Como é que você poderia fazer uma amizade com alguém que é budista? Vamos imaginar que você tenha um vizinho budista. É fácil a gente dizer assim, né? Ah, ele é diferente de mim, então, paciência, né? Não sei de onde ele veio, não sei do que ele acredita, não sei qual é a crença dele, mas nós que temos a verdade da palavra de Deus, da revelação para os últimos dias, nós não podemos nos contentar que a barreira cultural, a barreira religiosa é a razão de nós não nos aproximarmos disso. Ellen White fala, eu gosto muito desse texto, que os refugiados, imigrantes, os estrangeiros que estão em nossa pátria hoje, é uma maneira que Deus criou, ou tolerou, melhor dizendo, infelizmente por causa das guerras, situações políticas, econômicas, né? Eles saem dos seus países e Deus permite que isso aconteça para que esses povos saiam das suas regiões fechadas, porque são países fechados. O missionário não entra, o pastor não tem acesso. Tem país que é proibido ser pastor, com pena de prisão e morte. Mas essas pessoas saindo buscando refúgio em outros países, nesses países onde eles encontram asilo, eles são bem recebidos e recomeçam uma vida e têm mais liberdade do que tinham no seu país de origem. Ellen White diz que Deus vai usar esse meio para poder também pregar o evangelho no mundo inteiro. Por quê? Ela diz, esse crendo no evangelho no país que não é o seu, o dia que ele voltar para o seu país,
ele volta como missionário nativo. Ele volta agora como um daquele povo que não tem tanta barreira, mas ele pode fazer uma obra diferente dentro dos seus patrícios, dentro do seu próprio povo, né? Então, o budismo é hoje uma religião que fala muito sobre a questão alimentar. Os adventistas podem se aproximar dos budistas com a nossa verdade sobre o vegetarianismo, né? A nossa verdade sobre a alimentação correta. O budista valoriza muito essa questão do viver saudável. Eles possuem 4 nobres verdades. A primeira é a existência de que a nossa vida é cheia de sofrimento e vazio. Nós podemos associar isso ao quê? A realidade do grande conflito, né? Eles acreditam também que nesse vazio, nessa necessidade, como se fosse um grande ciclo, aonde eles denominam ali como um ciclo de morte, até ao samsara, né? O budismo e o hinduísmo acreditam nesse mesmo conceito de que você nasce, cresce, reproduz, morre, aí você cria um novo ciclo, você pode ter novas vidas e você nunca se liberta daquele sofrimento, daquele processo, a não ser que ele encontre o nirvana. O nirvana é a libertação desse ciclo de morte. Agora imagina você pregando o evangelho para um budista e dizendo assim: aceita Jesus, que ele te oferece a vida eterna. Essa expressão para um budista ou para um hindu, o que ele acredita? Ele não vai aceitar isso como uma boa coisa, ele vai aceitar isso como a pior notícia da sua vida. Por quê? Você está oferecendo para o budista e para o hindu vida eterna de sofrimento. Ele não sabe sobre o evangelho ainda, ele não conhece todo o conceito de vida eterna que você, como cristão e adventista, sabe o que é. Ele está ainda na sua cosmovisão. Acho que o pastor Alexandre falou que ontem vocês tiveram, né, sobre contextualização, a aula. Imagina, ele está ainda na cultura, ele olha o mundo, a cosmovisão, o óculos que ele tem, é cristão, é budista, não é cristão. É hindu, não é adventista. Então, quando você chega e diz assim, Jesus te dará a vida eterna, na cabeça dele, não é uma boa coisa. Ele quer tudo menos isso, porque ele ficará eternamente preso nesse ciclo de morte. Qual que é a melhor maneira de você apresentar o evangelho para um budista e para um hindu, por exemplo? Olha, nós que estamos neste ciclo do grande conflito, do sofrimento, nós acreditamos nisso, né? Não que a gente fica reencarnando e tendo novas vidas, não disso, mas a vida que nós vivemos é uma vida de sofrimento. E nós dizemos assim, Jesus é o único que é capaz de oferecer a você o verdadeiro nirvana, a verdadeira libertação desse sofrimento, a verdadeira libertação desse ciclo vicioso que você se encontra, e ele oferece a você a liberdade total e completa, mais do que o conceito do nirvana oferece. O budista começa a entender esse discurso. O budista, por exemplo, ele acredita numa vida também correta. A doutrina, né, da não combatência, por exemplo, eles são muito paz e amor. É uma boa ponte para eu poder conversar com um budista. Então, ações corretas, pensamentos puros, corretos. Dificilmente você vai encontrar um budista que seja arrogante, um budista que seja orgulhoso, que trate mal as pessoas. Você vai encontrar sempre um budista, uma pessoa boa, uma pessoa, gente legal, boa mesmo, sabe? Gente fina, porque é o que ele acredita. O estilo de vida mais próximo do ideal possível é o que o budismo prega. Agora,
como o pastor Alexandre falou, nós não temos tempo para poder dar detalhes aqui, mas eu vou dar uma fonte legal aqui para você pesquisar depois. Mas nós estamos dando aqui apenas um panorama. O hinduísmo, ele é uma religião antiga, como você viu ali naquele vídeo, a mais antiga oficialmente falando, tá? Não se esqueça que todos vieram de Adão e Eva. O cristianismo nasce após a morte de Cristo, mas o conceito bíblico do verdadeiro cristianismo, ele é eterno. Então, pastor, mas o hinduísmo existiu há 3.000 anos antes de Cristo, antes de Abraão? E que coisa é essa? Não significa nada. Não significa nada. Por quê? Porque todos vieram da mesma herança adâmica. Entende essa expressão? Adão e Eva são os grandes pais da humanidade. O propósito do Criador é o propósito original. As ramificações que vieram depois são frutos do grande conflito, do bem e do mal. Então, o hinduísmo, ele nasce como algo que oferece às pessoas algo muito parecido com o budismo, só que o que marca o hinduísmo é a existência de milhares e milhares de deuses. O budismo não. Aliás, o budismo não acredita em Deus. O budista, ele vai dizer assim: você é o seu... A divindade está em você. Você é o seu Deus. O hindu diz: não, peraí. Existe o Deus A, o Deus B, o Deus C, o Deus C. Se você for na Índia, que é o país majoritariamente hindu, essa é uma imagem da Índia, inclusive, de um dos templos que você está vendo aí. Olha aí, cada estátua dessa aí é uma divindade hindu. Como é que você apresenta o evangelho para o hindu? Se você chega para ele e fala assim: olha, vou te contar a história do evangelho, e ele vai ficar maravilhado. E aí você diz assim: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, claro. Como não vou aceitar? Só que o desafio do hindu é aceitar a Jesus como mais um entre o seu panteão, o seu conjunto de deuses. Então ele vai continuar adorando a deusa elefante, a outra lá que parece que não sei o quê, e é uns deuses meio esquisitos, sabe? Uns negócios meio esdrúxulos. E ele vai colocar Jesus, aqui ó, Jesus vai estar no meio desses negocinho esquisito aí. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita também na deusa? Sim, também. Qual que é o desafio do adventismo, do cristianismo, quando a gente se aproxima de um hindu? Mostrar que Jesus é o único. Ok? O único. Quando você segue a Jesus, você deixa para trás todos os outros deuses falsos. Não é tão fácil assim. Não é tão simples. Mas é o que nós temos que mostrar para o budista. Tá? Existem algumas preocupações aqui, quando a gente se aproxima do hindu. O hinduísmo é muito cheio de rituais, muito cheio de cerimônias. É uma religião muito mística, assim como o budismo também, mas o hinduísmo é mais ainda. É só o Espírito Santo, amigos, para nos ajudar a se aproximar e a conquistar para Cristo um hindu. Eu arriscaria dizer que é até mais difícil você alcançar um hindu do que um budista. Porque o budista, ele diz: não, eu não creio em Deus. Mas aí você diz: não, mas você acredita em quem? Você mesmo? Você é falho. Realmente, eu preciso de alguém maior que eu. Agora, e o hindu? Não, Deus para mim não é um problema, eu tenho milhares. Como é que você vai colocar na cabeça dele que Cristo é um único, o caminho, a verdade e a vida? É um processo. O islamismo, não menos desafiador hoje, é a religião que mais cresce no mundo. A Indonésia, por exemplo, é o país que fica fora do Oriente Médio
e é o país mais muçulmano do mundo. Eu quero te contar como é que eu fiz amizade com um muçulmano. Eu trabalhava num centro de influência em São Paulo, chamado Base Gênesis, e lá nós atendíamos refugiados e tinham muitas famílias árabes. E tinha ali aulas de português, porque o refugiado chega no Brasil e tem que falar português, senão ele não consegue emprego, ele não se desenvolve no Brasil. Então nós oferecemos o curso de português para ele, português coloquial, né, do dia a dia. E aí conversa vai, conversa vem, ele sempre aparecia, eu estava ali e tal, e começamos a conversar. Um dia ele chegou para mim e perguntou assim: Caio, você é cristão? E aí, o que você responderia? Lógico que eu sou um cristão, né? Eu pensei comigo mesmo. Só que qual era a ideia de cristão na cabeça dele? Cristão para o muçulmano é o politeísta, é o que tem vários deuses, né? Por causa da Igreja Católica, por exemplo. É um cristão adúltero, por causa das novelas, do carnaval, né? É uma religião, é o cristão que é infiel às suas convicções. Tudo que não presta é o cristão. Aí eu falei para ele assim, na verdade, não. E aí, você acha que eu menti? O que eu quis dizer? Eu não sou o cristão que você imagina que eu sou. A gente, às vezes, é acostumado a dar respostas que o mundo não está perguntando para a gente. A gente já quer vomitar a nossa doutrina. Só que a gente não coloca na cabeça dessas pessoas curiosidades para poder saber mais sobre o que nós acreditamos. Quando eu falei não para ele, aí ele levou um susto. Ele falou assim, mas como não? Mas você acredita em Jesus? Eu falei, sim, acredito em Cristo como Salvador. Então você é cristão. Não, falei não de novo para ele. Ele começou a ficar indignado, né? Mas você é o quê? Pronto, agora ele achou que ele queria fazer uma pegadinha comigo, né? Mas agora era ele que estava sendo pego. E eu falei assim, olha, eu sou um adventista. Ele olhou assim, deu um passo para trás e disse, o que é isso? Adventista? Nunca ouvi falar. Então, vou te falar aqui rapidinho, porque a gente pode conversar mais. Olha aí a ideia, né? Podemos conversar mais. Mas eu acredito nos profetas, eu acredito na lei, eu acredito no livro sagrado, eu não como carne de porco. Quando eu falei eu não como carne de porco, ele falou assim, não, peraí, você não come carne de porco? Você acredita nos profetas? No livro sagrado? Então, você é muçulmano. Olha só. Aí eu falei assim, mas o que significa muçulmano? Não é aquele que se submete a Allah? Ele, então, quem sabe? Porque eu me submeto a Deus. A palavra islamismo, aquele que é submisso a Deus, né? O Allah. Embora haja uma discussão que o Allah do islamismo não é exatamente o Deus bíblico, eu acredito nisso. É um Deus que aceita a salvação pelas obras, não pela fé, pela graça, né? Esse é uma outra aula. Voltando à história. Quando eu falei assim para ele, eu não como carne de porco, aí deu um tilt na cabeça dele. Quando eu disse assim, olha, eu sou submisso a Allah, eu não sou muçulmano como você, mas eu me submeto a Deus, eu sou um servo dele, filho dele. Ele olhou com sua cabeça. Mas você é cristão? Eu falei, não, eu sou um adventista. Mas qual que é a diferença? Agora eu não vou conseguir contar para você, mas a gente pode conversar depois? Ele,
Não, eu quero saber agora, vamos conversar aqui. Não, agora eu não posso porque tem que começar aqui a aula, né? Tem que fazer. Quando é que a gente vai conversar? Vamos marcar. E aí comecei a estudar a Bíblia com ele. Nós pegávamos o Alcorão e comparávamos com a Bíblia. Fizemos 6, 7 estudos. Ele tentando me converter e eu fazendo a mesma coisa. Mas quando o Evangelho ele é levantado, Cristo tem um texto maravilhoso de João, né? Quando Cristo for levantado da terra como a serpente do deserto, o que ele faria? Atrairia todos a ele. Todos. Infelizmente, ele mudou. Eu perdi o contato com ele. Mas o mais importante é que a semente ficou no coração. A gente não sabe o fechamento das coisas. Quem sabe eu encontro no céu um dia. O muçulmano é uma religião que a mídia pinta como inimiga, sabe? Um povo terrorista. Não é verdade isso, gente. Eu conheço famílias muçulmanas da melhor espécie. Da melhor espécie. Pais de verdade. Filhos que honram seus pais. De verdade. Não esse lixo que é colocado hoje de educação cristã que a sociedade fala, né? Filhos que realmente honram seus pais. Pais que realmente honram a Deus pelo legado que receberam. E essas pessoas, elas estão querendo conhecer pessoas seguidoras de Cristo autênticas. Autênticas. Como é que você pode se aproximar de um muçulmano? E o judeu? A gente tem a tendência de achar que o judeu é aquele lá que guarda o sábado. Mas como é que a gente pode ganhar esse povo? Eles estão esperando o Messias chegar ainda. Realmente o Messias vai vir, mas não mais como um inocente, né? ou um bebê, melhor dizendo, mas como o Rei dos Reis. Como a verdade do sábado pode nos aproximar dos judeus? Como o nosso contato com o Antigo Testamento pode nos aproximar desse povo? Porque a Torá é o Pentateuco. Gênesis, a grosso modo, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu quero provocar você a sair da zona de conforto e começar a conversar com essas pessoas para que você ganhe a confiança delas. Esse vídeo eu achei bem interessante, que mostra aqui um pouquinho as semelhanças e as diferenças do judeu, do cristão, do muçulmano e do hindu. Dá uma olhadinha aqui. Aí a origem, né? Depois vem o judaísmo, aí os só diminuir aqui o volume, adoração, né? Eles adoram a Elohim, nós Jesus, Allah e a Trimurti, os hindus. Nós criamos em Moisés, eles criam os judeus em Moisés, nós criamos também, mas é o personagem mais importante, é Moisés. Os cristãos é Paulo, Maomé, para os muçulmanos, Mohammed, o livro sagrado de cada um deles. Então percebe que são pontos que mostram o mesmo princípio. Isso são características que nos igualam, só muda o símbolo, só muda a figura, mas o princípio é o mesmo. O local de adoração todos têm os seus líderes religiosos, todos têm os seus. Isso mostra que algo diferente aí nós podemos chegar à conclusão no final do vídeo que eu quero desafiar você. Então a principal oração, né? Nós temos a nossa liturgia, o nosso culto, e eles também têm as suas formas de prestação de culto. A saudação, paz do Senhor, né? O cristianismo
Assalamu alaikum, muçulmano, namastê, hindu, shalom, judeu. Olha a quantidade deles aqui. 2,4 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões e o judaísmo hoje, 14 milhões de habitantes. Os maiores países de cada religião são Israel, Estados Unidos, Indonésia, o maior país islâmico fora do Oriente Médio, e a Índia é o maior país hindu. Lugar de peregrinação, né, ou a Terra Santa de cada deles, Jerusalém para os cristãos, Meca para os muçulmanos, a principal festa ou cerimônia, Natal, Yom Kippur, Eid al-Adha e Diwali. A segunda maior festa, a nossa Páscoa, para os judeus Hanukkah, Eid al-Fitr e Holi para os hindus. Mesma noção de paraíso. Olha quanta ponta que é interessante para você dialogar com essas religiões. Percebe? Mesma noção de punição, inferno para nós, Gehenna para os judeus, Jahannam para os muçulmanos e Naraka para os hindus. Mesmo conceito de criatura das trevas, né? Ou diabo, todos eles acreditam nisso, cada um com seu nome, com seu jeito também. Esse foi de maneira diferente. Um falso profeta, todos eles acreditam que viria um falso profeta para confundir a mensagem verdadeira. Olha só, o mesmo conceito de a maior obra, ou maior ação que o ser humano pode fazer, para o muçulmano, a jihad, a guerra santa, para o cristão, o amor e assim por diante. A pior violação, o pior pecado, né? Idolatria, shirk, esse nome aí diferente, que não estou arriscado no grupo, deve ser coisa feia também. O maior reino, o Império Bizantino, a história do cristianismo, né? Os impérios, o califado, que é o califa, né? Que é o maior líder da nação muçulmana, os reis. Percebe que muita coisa nós podemos tirar aí de semelhança. As mulheres, todos tiveram mulheres notáveis. Khadija, por exemplo, do islamismo, foi a esposa de Maomé. É uma história meio nebulosa, meio complicada, mas outra parte a gente explica melhor. O conceito de ceia, né, ou refeição, todos são religiões onde tem abundância de comida, o relacionamento através do alimento. Então aqui você tem as comparações. Eu quero terminar aqui mostrando para você um quadro. Vocês estão vendo aqui o meu PDF? Está escrito O Mundo em 10 Pessoas, em inglês. Tá aparecendo isso? Estamos vendo, sim. Eu peço ajuda porque às vezes eu mudo aqui no iPad e eu estou falando, já aconteceu isso, estou falando meia hora e o povo achando que eu estava falando uma coisa que eles estavam enxergando, e depois que me avisaram. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Imagine que de todos os habitantes do mundo, hoje somos em 8 bilhões e quebrados, mas mais de 8 bilhões, de 10, um é seguidor verdadeiro de Jesus, aquele que dá estudos bíblicos, que segue uma vida adequada, um seguidor de Jesus de verdade, né? Você conhece. 2, então, de 10, 2 são cristãos também, mas a sua obediência a Jesus é duvidosa, sabe? É aquele cristão não praticante. Foi batizado, mas tudo bem. Então, a cada 10, 2 estão nessa situação. 4 de 10 são aquelas pessoas que têm acesso ao Evangelho, sabem onde tem uma igreja cristã, mas não querem se comprometer com a religião, com Cristo. Nós temos aqui a Europa, nós temos
a Austrália, Nova Zelândia, América do Norte, representando uma boa parte desses habitantes mundiais. Eles têm acesso, sabem onde tem uma Bíblia, mas a religião já é ultrapassada. E nós temos 3, de 10 habitantes, 3 nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram falar do Evangelho. Eles são virtualmente, né, ou hipoteticamente, sem acesso ao Evangelho. Se eu perguntar para você, você conhece quem é Siddhartha Gautama? Talvez todos vocês falem, não faço a mínima ideia, pastor, quem que é esse cara? Agora, se eu falar para você, Buda, você conhece? É o nome de Buda, Siddhartha Gautama. Essa reação é a mesma quando, para esses 3 habitantes do mundo, de 10, quando eles escutam o nome de Jesus. Quem é Jesus? Nunca ouvi falar. Enquanto você está esperando que Jesus venha pela segunda vez, já ouviu isso milhares de vezes, existem quase 1/3 da população mundial, ok? Quase 30%, que sequer ouviu uma única vez que ele veio há 2000 anos atrás e nasceu entre nós e morreu como Salvador. É justo que você escute 1000 vezes que Cristo voltará e que 30% da população mundial sequer sabe que ele existe? Não é justo. É por isso que o propósito da igreja é a pregação do evangelho. Qual é o propósito das missões? Adoração. Por que fazemos missões? Porque não existe adoração no mundo. Qual o propósito da igreja? Preparar um povo, uma geração que o adore em espírito e em verdade. Apocalipse 14, verso 6 em diante, até o verso 12. As 3 mensagens angélicas. O selamento. Amigos, quando nós enxergamos essa realidade, deixa eu voltar aqui. Nós precisamos estar sempre preparados para dialogar com essas pessoas. Eu vou te mostrar aqui, ó, esse site é um site da Conferência Geral. Você está vendo o meu site aí? Ó, Global Mission Centers, ou globalmissioncenters.org. Como eu falei para você, a Associação Geral tem um departamento mundial de missão. E lá eles possuem centros. São 6, vou clicar aqui, ó, 6 centros. Eu coloquei aqui no Google Chrome, que ele já traduz a página. Está em inglês, tá? O original, mas eu coloquei aqui no Google Chrome. Se você não fala em línguas, facilita. Ó, existem 6 centros, onde 6 pastores cuidam de cada um desses centros. Qual que é a responsabilidade desses centros? Criar materiais, criar aproximações, ideias, projetos, para alcançar esses povos. Olha o que a tua igreja está fazendo no mundo. Olha o que a sua igreja está realizando no mundo afora. Quando a gente fica ali com o nosso olhar muito interno, a gente esquece que a igreja tem um alcance global. Então, vamos colocar aqui, ó, o Centro de Relações Adventistas Budista. Ah, pastor, eu quero conhecer mais sobre o budismo, mas é difícil a gente ler um livro assim, dar um nó na cabeça. A igreja, pensando nisso, criou essa página. Olha aqui, ó, explicando tudo sobre o budismo. O taoísmo, que é um outro sistema complexo de religião ali da Ásia. Confucionismo, shintoísmo, que é o Japão, tá? A principal religião do Japão é o shintoísmo. Ah, eu quero saber mais sobre o budismo. Clica aqui, ó, saber mais. Olha aqui, gente. As 4 nobres verdades, a tríplice joia, tudo que eles acreditam. O que é isso aqui? São as doutrinas budistas. Imagina você chegar para um budista e falar para ele, olha, eu achei interessante sobre o caminho óctuplo. Como é que é? Você conhece? Sim, pensamento correto, uma fala correta, um estilo de vida equilibrado. Rapaz, quem é você? Pronto, você já despertou interesse. Ah, pastor, mas eu queria aprender mais. Aí volta lá, ó. Quero falar mais com, sei lá, um hindu. Vai aqui, ó, no Centro de Religiões do Sul da Ásia. Ó, hinduísmo, jainismo, sikhismo. É muito ismo, né? Olha aqui, gente, olha esse conteúdo, gente. Olha aqui, ó, explicando o que é o hinduísmo, definindo o hinduísmo.
você tem um vocabulário para conversar com eles. Tá vendo? Ó, recursos que você pode fazer o seu login para você ter acesso a materiais também. E assim por diante, ó. Judeus, muçulmanos. Como é que você pode fazer amizade com um muçulmano? Pós-modernos tem ali também. Gente que mora nas grandes cidades, ou missão urbana. Olha aqui, gente. Tudo isso preparado para você, a sua igreja, a igreja mundial, a igreja adventista do sétimo dia, tem se debruçado dia e noite para poder buscar alcançar aqueles que precisam. Nosso propósito é aquele de Salmos 22. Todas as nações do mundo se converterão a ele, todas as nações da terra se dobrarão perante ele. Gente, o nosso propósito é começar com as verdades conhecidas e depois irmos para as desconhecidas. Quando você vai conversar com essas pessoas, não comece pela guarda do sábado. Ah, eu vou te contar aqui, ó. Você, se não recebeu o selo de Deus, o sábado e aquilo coisa e tal. Olha, se você não pega, vai estudar a Bíblia com essas pessoas depois de muito tempo de amizade, você não vai começar explicando quem foi Ellen White. Comece pelos pontos conhecidos. Quais são os pontos em comum? Por isso que eu falei aqui vários deles, para você conversar, saber lidar, fazer amizade. Gente, tem que ser através da amizade, do relacionamento, da conversa, da comida. Missionários que passam nesses países, eles passam 5, 6, 7, 8, 10 anos sem batizar uma pessoa. Mas a semente foi lançada. Mateus 24:14, eu termino com ele, dizendo o seguinte: a profecia que diz lá, você conhece de cor esse texto? O evangelho será pregado. Não diz que vai ser aceito. Pregue a tempo e fora de tempo, com ou sem palavras. Já dizia um certo anônimo, de 100 pessoas, um vai ler a Bíblia, 99 lerão cristão. Então, antes de você se preocupar pregando sobre a sua doutrina, viva o que você prega. E nem o diabo vai ser capaz de desmentir a sua verdade. Então, que através dessa escola de missão, pastor Alexandre, parabéns pela iniciativa, eu sei que você tem feito aí milhas e milhas a mais, vocês possam a cada dia conhecer mais para servir melhor. Que Deus te abençoe, amigo, nessa tarefa. Conte sempre com a gente, foi um prazer poder estar com vocês, viu? Espero ter ajudado e não atrapalhado. Se a gente não atrapalhar, já é uma grande ajuda, né? Deus abençoe, gente. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa aula. Pastor Caio, muito boa, muito boa. Rapaz, eu anotei algumas coisas aqui. Você estava falando, eu fui peguei alguns livros que eu tenho aqui na biblioteca para indicar para o pessoal, mas depois que você mostrou o site, rapaz, eu achei fantástico. Eu vou estarei recebendo aqui em casa, na primeiro final de semana de agosto, familiares meus que eu não via há muitos anos. Ali há 7, 8 anos que eu não tinha contato direto com eles, e eles estarão aqui em casa e eles são budistas. Uau, E aí existe aqui em olha Juiz aí. de Fora uma grande comunidade budista, e eles Uau, compraram que terreno legal. aqui e tal, porque tem um templo budista aqui, estão mudando aqui para Juiz de Fora. E eu tô aqui, rapaz, essa aula para mim hoje foi de Deus, cara. Foi Deus que Amém, 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 amigo. colocou Deus você seja para dar essa louvado. aula aqui, porque me deu aqui já o norte do que. Vou ficar 5 dias com eles aqui em casa, né? Do como Que trabalhar. oportunidade. Que bacana, cara. Louvado seja Deus, né? É, Amém, algumas, Deus seja louvado. é, Obrigado, Pete. algumas falas aqui, olha. Ser cristão em algumas culturas significa morte. Isso é Uhum. forte, né, irmãos? A gente tem uma liberdade religiosa aqui fantástica. Ser cristão em algumas culturas existe a morte. É pedir a morte, né? Significa morte. Outra coisa que eu achei interessante na sua fala é justo você escutar 1000 vezes, né?
que Jesus vai voltar, enquanto parte da população mundial nem sequer sabe que Jesus existe, né? É, eu achei interessante essa fala. Bem, amigos, Agora, eu eu posso depois, inclusive, passar para vocês alguns livros. Infelizmente, a maior parte deles está em inglês, né? Mas aí já vai treinando o povo no dom de línguas. Mas que falam um pouquinho mais aí sobre essa questão de religiões, culturas diferentes, como abordar, como conversar. Tem uma obra em português muito boa sobre como uma introdução ao Islã. É uma das referências. Eu posso depois passar no teu WhatsApp para aí você mostrar para eles, quem tiver mais interesse pode buscar e beber mais aí. show. Você me manda, eu vou colocar ali no grupo. Não sei se você puder mandar também a sua apresentação. E o Tá? link dos vídeos que Uhum. você colocou aí, eu vou colocar lá no grupo. Eu achei muito bacana os vídeos, assim, bem instrutivo. E realmente Amém. Mando mostra sim. a grandiosidade da nossa missão. Eu sei que a gente está um pouco avançado no horário, eu tenho um compromisso 9h30, mas eu queria abrir aqui, eu acho que se não abrirmos aqui pelo menos uma oportunidade para alguém fazer uma pergunta, eu acho que seria uma agressão aqui com a turma, né? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o pastor Caio? A Bruna levantou a mão ali. Pode falar, Bruna. Boa noite. Foi um prazer Noite. acessar. Eu gostaria de ter assistido ela há muito tempo, já há cerca de 2 anos, quando eu estava trabalhando mais fortemente no marketing multinível, também conhecido como marketing de relacionamento. A gente fez uma equipe, uma rede nossa, com vários muçulmanos do Sul, não os conheci pessoalmente, mas foi muito interessante trabalhar com eles, porque havia um respeito, né? Eles sabiam que eu não trabalhava no sábado, nem eu, nem meu esposo. Eles não procuravam a gente no sábado para trabalhar, porque sabiam. É, as moças, quando chegava um certo horário da noite, já tinham tirado o hijab, que é aquele véu, e a gente estava entrando em Uhum. reunião online. Era sempre muito incentivado a abrir as câmeras, né? Só que a gente respeitava, porque elas já tinham tirado o véu. E aquilo me fazia pensar, assim, como elas têm respeito pelo corpo, de não mostrar demais. E eu pensava, nossa, deixa eu olhar meu Instagram para ver se tem alguma coisa, né? De repente, uma roupa mais informal que você tá. Como eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar? Eu começava a pensar esse tipo de coisa e eles sabiam que a gente não ia em determinadas festas que havia da empresa, que a gente não beberia se a gente fosse, sabe? Então, eu não sabia como dizer algumas coisas para eles, mas eles cumprimentavam a gente com olhando ali lá, e a gente falava olhando ali lá. Então, assim, tinha uma reciprocidade, né? Moral da Uhum. história. Esse tempo passou, mas eu acredito que ficou um bom testemunho, sabe? E Sim. essa aula de hoje me deixou assim esperançosa para novas situações que virão e eu agradeço muito, viu, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Eu estou gostando demais de todas as Amém. aulas. Está sendo uma vez. Amém. 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 Seja louvado. Obrigado, Bruna. Mais alguém gostaria de falar algo, alguma pergunta? E então vamos avançando aqui, né? Aí o Caiozinho com. Qual é que é o O nome desse meu, aí, Caio? esse é o meu assistente Meu aqui, assistente. Oliver. Oliver, né? Oliver. Queria indicar aqui, olha, uma leitura. Essa daqui é do pastor. Eu não sei, Caio, se está à venda aí em São Paulo, do pastor Bechara, né? É um pastor Uhum. adventista Tem a comunidade árabe aqui em São da Paulo, né? comunidade árabe, né? Ele Isso. ainda continua nativo ou jubilou? Jubilou já faz alguns anos já. Alguns anos, mas ele foi pastor da comunidade árabe adventista durante Sim. muitos anos, e ele escreveu um livro, Alcorão e o Novo Testamento. Então ele pegou aqui todas as semelhanças do Novo Testamento com o Alcorão. Talvez você encontre aí no Google e tal, beleza? É muito bacana, muito bom esse livro, Alcorão e o Novo Testamento. Então, todas as semelhanças entre o Alcorão e o Novo Testamento, do pastor Assad Bechara. Eu vou colocar, vou tirar uma foto e vou botar lá no grupo, beleza? Excelente. Um outro livro, aí, Perspectivas no Movimento
cristão mundial. Ele já é um livro que tem vários artigos. Isso aqui é da editora Vida Nova. É muito bom. Ele tem vários artigos sobre o crescimento da Igreja Mundial, do cristianismo. Ele vai ter uma parte, ele vai trazer uma perspectiva bíblica, depois uma perspectiva histórica, depois uma perspectiva cultural e, por fim, uma perspectiva estratégica com diversos artigos e tal. É muito bacana, tá bom? Eu gosto demais, eu tiro, leio, de vez em quando eu tiro alguns sermões. É claro que a gente precisa fazer o filtro, né? Aí eu vou primeiro na Bíblia, vou nos escritos de Ellen White, vejo se está de acordo, né, com a nossa mensagem, mas a gente vê algumas coisas muito bacanas aqui que vale a pena você conhecer. E o último livro que eu indico é esse aqui, já é um livro histórico, muito, muito bom e surpreendente. É um livro histórico, Missões até os Confins da Terra, entendeu? Eu não sei como pronuncia o nome dessa editora, não, Shed Publicações, entendeu? Missões até os Confins da Terra. Ele vai abordar aqui a história da missão do cristianismo, né? Como que o cristianismo foi avançando até os dias de hoje. É muito bacana, assim, você conhece algumas experiências afim. Rapaz, eu vou te falar para vocês. Eu li esse livro aqui, a sensação que eu tive é que eu sou um lixo. Assim, entendo o que eu vou falar aqui. É porque, gente, a gente não fez nada. Pessoal, vocês quando lerem esse livro aqui, vocês vão falar assim, não, essa galera sofreu, eu não sofro não, entendeu? Eu não tenho nenhum sofrimento por ser cristão. É por isso que quando eu falei lixa, no sentido, no aspecto de, cara, a gente reclama de barriga vazia, entendeu? Você se sente mal por eles. Você se sente mal por viver hoje o cristianismo. Em, em- é claro que nós vemos o que vivemos hoje graças a que esse povo deu a vida, né? Mas você vai ter uma outra perspectiva quando você reclamar de seguir a Jesus e reclamar por alguma coisa. É impossível você ler esse livro e continuar reclamando de algumas coisas na vida cristã. Você vai ter uma ideia do que Pastor, o povo sofreu. Sim, é o Evaldo aqui. sim, Eval. Assim, na verdade, é uma dúvida, né? E até gostaria de um conselho. Porque, assim, no meu caso, eu cresci, né, no nosso meio adventista, ouvindo essa mensagem que Jesus está voltando, né? E a gente, e assim, a pergunta é como fazer para controlar a nossa ansiedade, né, de proclamar o evangelho dentro desse escopo que foi apresentado aí, que às vezes tem missionários que ficam 3, 4, 5, 10 anos, né, para falar desse evangelho. Então, assim, como a gente às vezes consegue controlar? Porque eu me vejo, às vezes, na situação, né, de que a gente vê na Bíblia ali Maria, Marta, aquela ansiedade, enquanto a outra estava ali tranquilo nos pés do mestre, né? E às vezes a gente fica nesse anseio de proclamar do Messias, de Cristo, né? E aí, assim, o pastor teria alguma dica de como a gente deveria se portar diante de uma situação dessa, de como apresentar, né, o Evangelho, de como apresentar Cristo? Ô, Caio, é você que é o professor hoje. Olha, Evaldo, esse é um questionamento muito importante, viu, que você levantou aqui. Realmente, quando a gente se debruça nesses pensamentos, a gente acaba ficando assim, inconformado, né? Com tanta facilidade que nós temos aqui e como que lá não tem quase nada. Por isso que eu não sei se eu tenho uma resposta para a sua pergunta, porque eu também tenho essa mesma pergunta na minha mente, mas eu lembro quando Cristo fala ali em Lucas capítulo 10, que o problema não está na seara, o problema está nos trabalhadores. Não tem quem trabalhe. Hoje eu recebi uma notícia, eu estava procurando um casal que fale inglês. Aliás, se tiver alguém aqui nessa condição, fala com o pastor Alexandre, fala comigo.
mas nós estamos precisando de um casal no Egito para trabalhar no centro de influência maravilhoso da igreja lá, para ajudar na coordenação do centro de influência, que o Ronilson, o Rony, que trabalha ali, está muito cansado, trabalha 20 horas por dia. E ele precisa de um casal, o esposo para ajudá-lo na coordenação geral, a esposa para ajudar na escola ali do projeto, as crianças. Tá tudo certo, casal. E aí eles receberam uma proposta de trabalhar como advogado numa das associações do Nordeste. E ele me ligou dizendo assim, Caio, e agora o que eu faço? Eu vou para a missão ou eu aceito o emprego? Ele aceitou o emprego. Eu não estou dizendo que ele errou, mas eu me lembro do que Cristo disse, né? Não tem quem vá. São poucos os trabalhadores. A seara é grande, a seara está madura. Existem bilhões de pessoas que estão sedentas para ouvir uma chance de esperança. Gente, não existe a palavra esperança nessas religiões, tá? O conceito que nós temos de esperança, de perdão, de salvação, de graça, isso é do cristianismo. O islamismo diz, você vai se acertar no dia do juízo final. Cuidado, você vai acertar as contas, né, com Allah. Um raio vai cair na tua cabeça. O hinduísmo, o budismo, a mesma coisa. O budismo não tem salvador, não existe Deus, né? O hindu existem vários, cadê o verdadeiro? O islamismo não existe salvação pela graça, é só pelas obras. Gente, não tem esperança. A colheita, a seara está madura, está pronta. Existem pessoas que estão clamando, eu preciso mais. Elas não podem entrar num tanque batismal como a gente entra aqui, mas dentro do coração delas existe um tanque gigante, como eu dei o exemplo daquele jovem. Então, essa pergunta, amigo, é uma boa pergunta que a gente precisaria de muito tempo, mas eu digo assim, é por isso que nós fazemos essa escola de missão. Qual que é o propósito da escola de missão, gente? Não é igual o Telecurso 2000. Na minha época tinha um Telecurso 2000, vocês lembram? Ligava lá a TV Cultura, 6 horas da manhã, aí você assistia lá sobre geografia, matemática, aritmética. E aí eu desligava e ia para a escola. Acabou. A escola de missões que você está participando não é o Telecurso 2000, que você terminou e agora? Ah, legal, mais uma coisa que eu fiquei sabendo. O propósito dessa escola é o envio. Existe um outro livro bem legal também, que chama O Clamor do Mundo. É bem fininho, assim. Oswald Smith, da editora Vida. Clamor do Mundo, recomendo também. Lá ele diz assim, ninguém que seja seguidor de Cristo pode não estar envolvido com o envio. Se você não pode ir, pastor, tenho casa, tenho família, tenho emprego, não posso. Então, você tem que enviar alguém. Você tem que enviar alguém. O que não pode é o cara que não vai e que não envia. E é por isso que hoje nós temos essa desgraça no cristianismo e no adventismo. Nós temos mais consumidores do que operadores da missão. A gente quer que a criança cala a boca no culto porque vai impedir de eu escutar a mensagem. É a mesma coisa que um cara vai no cinema e pede para o outro ficar quieto que ele quer assistir o filme dele. É consumismo. Não estou dizendo que a criança pode fazer barulho, não é isso. Mas entende a noção? Eu estou pagando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu exijo o silêncio aqui na casa de show. Acabou o show, a gente vai para casa. É por isso que essa indignação está no teu coração e está no meu coração todos os dias. O Alexandre me conhece há muito tempo. A gente já conversou muitas vezes sobre isso e a solução é: eu quero ser a diferença que eu quero enxergar no mundo. Hoje tem muita gente que fala, né, a polarização política que o nosso país se encontra. Sabe qual é o grande problema do mundo? É que a gente sempre espera da mudança que o outro faça primeiro. Então eu tomei a decisão no meu coração, se eu quero que a igreja muda, é porque eu não mudei. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver na igreja. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Se Cristo não é conhecido no mundo, o que eu estou fazendo para que ele seja conhecido? Nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. E assim por diante. Então, meu amigo, essa é uma boa pergunta que daria para a gente fazer uma vigília aí, viu? Desculpa ser tão rápido.
Não, legal, pastor. Ah, foi bem pontual e esclarecedor, assim, porque realmente, entendo, né, são contextos diferentes que a gente está falando, mas desde ontem, a questão de contexto que foi apresentada pelo pastor Alexandre, agora essa realidade, né, que o senhor trouxe para a gente aí, nos dá, assim, muitas possibilidades de ações, não só Sim, infinitas. fora do nosso país, mas como dentro também, porque aqui dentro nós temos, por exemplo, né, eu venho de uma região que é lá no Nordeste, onde a forma de abordagem do cristianismo ela é bem diferente daqui do interior de Minas, né? Devido ao catolicismo e outras influências religiosas também. Então, isso, a experiência do senhor e a aula que o pastor trouxe sobre contextualização trazem bastante possibilidades para a gente. Então, muito obrigado, tá? Amém. Por esclarecer isso, porque o que nos motiva, a mim particularmente, gera muita ansiedade, né, por trabalhar. Então, eu fico muito feliz. Obrigado. Amém. Amém, amigo. Deus seja louvado. Obrigado, Evaldo. E, amigos, eu creio muito na ação do Espírito Santo, né? E recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, toda a Judéia até os confins da terra, né? Então eu creio, Evaldo, Amém. que é pelo poder do Espírito Santo, eu creio muito que a gente precisa pedir hoje o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ele dá o avivamento para a igreja, ele traz esse motor de proporção missionária, é ele que traz para a igreja. Então eu creio muito que somente pelo batismo do Espírito Santo, somente com o poder do alto, somente com a ação do Senhor, é que a gente consegue, de fato, ter o êxito na obra missionária e contribuir com a missão mundial. Entendeu? Então, eu creio que talvez a maior necessidade hoje da igreja não é haver estratégias. Você vê que nós estamos bem servidos. Olha o site que o pastor Caio apresentou. Caiu como uma luva para a realidade que eu vou enfrentar daqui a alguns dias, né? Então, assim, o nosso problema não é estratégia, o nosso problema tem a ver com o batismo do Espírito Santo, entendeu? Eu creio muito nisso e a gente precisa viver essa experiência com o Espírito Santo, entendeu? Tenho chegado a Amém. essa conclusão. Amigos, a gente tem, na verdade, eu teria 5 minutos. Eu vou pedir para Gisele fazer o sorteio. E Gisele, você pode fazer, eu não sei se é você ou a Natália, A Natália vai colocar agora tá? a roleta Beleza, para a então. gente e aí a gente já dá início ao nosso sorteio de hoje. Tá ok. Oi, pessoal, boa noite. Boa Vamos lá, noite. sorteio. Tá todo mundo vendo? Sim, Sim. Então, hoje, para completar, a gente tem 5 prêmios, hein? Então, a gente aumentou mais uma chance de alguém ganhar aí hoje. Então, vamos começar pelo livro aqui, O Líder Sábio. Vamos ver quem vai ganhar esse livro, muito bom. O Ítalo tá por aí? Eu tô aqui, Ítalo, entre em contato com a gente para você beleza. ganhar o seu livro. Próximo vai ser a mochila. Hoje nós temos 2 mochilas, então vamos uma em sequência da outra. A primeira, Elias. O Elias tá por aí? Elias Mota. É Elis? Elis, desculpa. A Elis, né? A Elis, provavelmente. Tá, ela tá assim aí. tá aqui, tá aí. Ela está no Que bom chat. que você está aí. Perfeito. Vamos para a mochila de novo. Cássia. Eu acho que essa é a outra irmã Cássia ou é a mesma, será? Oi, é outra A Cássia. outra. A outra Cássia aí. Então pronto, agora a mochila é sua.
Agora a gente vai para a agendinha com a caneta também para fazer anotações. Vamos lá. Com Carolina. Vai ficar tudo bem. Ela não vai deixar nada acontecer com a gente. Vanessa, a Vanessa tá por aí? Não, todo mundo falando, tem algum barulho das vozes, eu vi que Vanessa, você ganhou a agendinha. Você tá por aí? Tá no sorteio. então vou deixar vocês, Tá no sorteio. Será que a gente vai sortear de novo? por favor. Dou-lhe Pode. uma. Pode, pastor? Sim, Pode sortear de novo, pode sortear. Então vamos sortear de novo. Tentar fazer escutar as vozes que você ouve. Quer dizer, tem muito carinho pra ti. Maria Isabela. Você faria isso? Eu acho que ela ganhou Tô ontem, não aqui. ganhou? Eu ganhei ontem. Então a gente pode passar? O que a gente Pode. faz? Vamos fazer o seguinte. Maria, ganhou hoje de novo. Vamos manter. Alguém foi sorteado de novo antes? Não. Não, então ganhou. Assistiu hoje, ganhou hoje também. É bom que a gente já manda tudo junto. Gente, A por graça último, se esse renova todos copo. os dias, né? Por último, esse copo térmico aqui, bem legal, mas só para avisar vocês que ele não vai no branco, ele vai no preto, porque esse aqui veio com defeitinho, a gente vai trocar, mas é um copo igual a esse. Vamos lá ver O quem Lourenço tá vai ganhar ganhando o as copo. coisas em peso. Olha o distrito de São Lourenço aí, ó, mais um. O Thales tá por aí? Ué, ele tava aqui agora. Thales é de São São Lourenço Lourenço? também, distrito de São Lourenço. Distrito de São Lourenço Será é que- grandão. Será que ele saiu? Bora, Thales. E o meu ficou do lado. Ô, Bruno, você Ele tá aqui. Thales? Ele tá aqui na chamada, ele só Olá, não tá olá, tô respondendo. aqui, oi. Aí, Aê, Ei. Thales! Aí, Pessoal, tá. depois vocês procurem a gente pra gente combinar o envio, tá bom? tá beleza. E só Beleza. lembrando, pastor, que amanhã vai ter um brinde especial, né? Então, Amém. pessoal, não percam que amanhã vai ter um brinde bem especial e que vai ajudar até aí na viagem aí, né? Para quem Opa! for fazer missão. É um Gente, cheque. gente, muito obrigado pela presença. Pastor Caio, obrigado, tá bom? Que Deus possa continuar lhe abençoando, Obrigado, amigo. lhe usando Amém. nessa obra. E quem sabe em algum momento a gente possa fazer uma casadinha aí para vamos sonhar com uma viagem missionária juntamente aí com o pessoal de São Paulo, lá para alguma região que eu vejo você indo para a África e tal. Vamos, quem sabe, trabalhar isso. Inclusive, se Tamo eu junto. esse objetivo e tal, compartilha comigo que a gente bota em contato com o pastor Caio, se você tem esse desejo também, viver essa experiência Amém. fora ou conhecer o continente africano, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Pastor, obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Eu mandar um abraço para meu amigo que eu vi aqui agora, que ele está junto com a gente aqui, o pastor Sérgio Vassalo. Obrigado aí, amigo. Tamo junto. Pastor Sérgio, ele estava conosco assistindo e ele estará conosco amanhã. Ele vai dar uma aula muito boa, uma aula prática sobre Excelente. enfeite. Enfim, vou deixar que amanhã ele vai falar um pouco sobre o SVA e toda essa estrutura da igreja para nos ajudar na missão. Pastor Caio, você pode fazer essa oração final aí para gente? Com certeza. Bom, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, onde nós tivemos a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre outras culturas, outras religiões. E obrigado, Senhor, porque nessas diferenças nós podemos também encontrar semelhanças para alcançarmos pessoas para o Teu amor. Amém. Existem bilhões espalhados pelo mundo esperando apenas o convite. E possamos fazer a nossa parte naquilo que podemos fazer para que a Tua volta seja abreviada e aquilo que não podemos fazer, possamos também confiar que o Senhor é soberano na missão e vai concluir essa obra
com majestade. Abençoe essa escola de missões, abençoe o pastor Alexandre, pastor Vassalo também, e cada irmão que está aqui representando o seu distrito, sua igreja, possamos juntos, como um exército, como um movimento, abreviar a tua sonhada volta a essa terra. Amém. Nos abençoe, nos guarde, nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe a todos, uma boa noite, tá bom? Eu já vou desligar aqui, tem uma recepção me esperando. Deus abençoe a todos, até amanhã, às 8 da noite aí, no nosso canal aqui. Valeu! Até amanhã. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu.